Senhoras e senhores, muito bem-vindos a mais uma live aqui do Ilha de Barbados. Agora tá ouvindo Hoje, também. com um convidado extremamente especial. Falo de PC Siqueira? Absolutamente não. Falo de Ok. Henry Bugalho, que já é uma figura que ficou... Uma figurinha que já está desgastada, né, PC? A pessoa já cansou já. Já cansou de Henry Bugalho aqui no canal. Estamos hoje com ele, que já movimentou o nosso chat, é mais de 5 mil pessoas assistindo antes do negócio começar, ou seja, hoje bateremos os 20 mil tranquilamente. Ciro Gomes, muito obrigado pela tua presença aqui com a gente, Ciro. Muito obrigado. Obrigado, Rafinha. Boa noite ao Bugalho, boa noite ao PC e a todo mundo que está ligado aí, especialmente a turma boa. Você sabe, eu sou hoje um cara bem cercado. Tem uma turma aí que me acompanha, que me ajuda, me empurra, me corrige, me critica, mas é uma turma muito boa. Inclusive, fala o que você estava dizendo antes, PC. Eu estava falando sobre isso, que as pessoas que acompanham o Ciro Gomes na internet, elas são implacáveis, cara. Elas cobram muito e cobram todo mundo. Mas não se preocupe, cobram de mim também, viu? Muito. Eu espero que sim, né? Porque senão vira... Eles não podem ser os novos bolsominions, hein? Então, cuidado. Toma cuidado com isso, Ciro. Essa ponderação eu faço sempre, porque esse negócio de autoritarismo, de dono da verdade, não serve para nós. Não serve mesmo para ninguém. Ciro, deixa eu abrir aqui o nosso papo com uma pergunta que eu venho me questionando, que provavelmente já devem ter te feito essa pergunta. Só quero dar um destaque para o pessoal do chat, que é o seguinte, ó, você tem a opção aqui também de mandar uma pergunta com um valor financeiro para a gente, tá bom? Então, a gente está aqui não só para entrevistar o Ciro, como para ganhar um din-din para pagar a nova tintura de cabelo do PC. Ciro, seguinte... Porque assim, mas desse jeito que tá, mano, não tá muito legal. Eu preciso dar um retoque, mesmo. Ô, Ciro, porque eles vão embora, viu? Olha aí, viu? Esse é um bom conselho. Ô, Ciro, é o seguinte, analisando todo o comportamento do atual presidente da República durante essa pandemia, você, presidente, faria o que de diferente? Se eu posso lhe dizer, eu faria tudo. Eu faria tudo no rumo, na intensidade e na urgência. E aí você pode, eventualmente, me interromper, mas, basicamente, esse é um vírus absolutamente estranho à ciência. Ninguém conhecia, modernamente, a partir lá da gripe espanhola do século XX, o ano 18, né, que matou no Brasil 82 mil pessoas, ninguém conhecia um vírus que não tem vacina e que não tem remédio. E essa é a verdade. Quem falar o oposto está mentindo ou está enganado, para a gente ser moderado aí, porque às vezes eu consigo ser também. Não é? Depois é um vírus que, no caso, ele se expande numa velocidade nunca vista. Então eu já tive H1N1. A minha mulher não pegou, porque é mais simples. Mas esse coronavírus, ele está no Brasil com a maior velocidade de contaminação do mundo inteiro. E você só consegue inverter a velocidade quando um contamina menos de um, estatisticamente falando. Então aí você chega 1 para 1, empata, fica no pico, e aí quando começa empaca só 0,8, 0,6, você tem a curva caindo. São exemplos de países como a China, no primeiro momento, a Nova Zelândia. No Brasil, nós estamos quase em 3. Para cada contaminado, 3 pessoas se contaminam. 2,8 é o número que eu li por último, relatórios de anteontem do Ministério da Saúde. Assustador, é assustador. É absolutamente assustador. Isso, então, nos impõe, Rafinha, praticamente um beco sem saída, ou uma saída lá na frente. Não tem como voltar atrás, nem tem curva. Só tem uma saída, isolamento social radical. Só tem essa, não tem duas. O isolamento social radical, ninguém precisa ir para a cabeça de ninguém, é só pensar. O isolamento social radical seria o lockdown? O lockdown é um isolamento social com força de lei, portanto, com a polícia mandando. Eu espero que a gente não precise chegar a tanto. Mas, basicamente, o isolamento social radical significa o seguinte: eu fico em casa. Então, vamos lá. Teoricamente, se a gente quisesse fazer esse pico acontecer em 10 dias, vamos idealizar que 100% de nós ficaremos em casa. Portanto, o universo de contaminação ficaria sem os caminhos de contaminação. Mas aí não dá. A polícia tem que ir para a rua, os médicos, enfermeiros, profissionais de saúde têm que ir para a rua, os motoristas de caminhão têm que circular para levar comida, os supermercados têm que abastecer a população, senão vai morrer de fome, as farmácias têm que estar abertas, ou seja, coisas essenciais já descomprimem esse isolamento radical. Portanto, o que a gente pode pedir agora é a diminuição da velocidade selvagem de contaminação. Por quê? Porque se acontece essa velocidade,
o sistema de saúde ideal não dá conta de encarar. Como o espanhol não deu conta, o italiano não deu conta, o alemão não deu conta, o inglês não está dando conta, o do Reino Unido não está dando conta. Imagine no Brasil, que tem um sistema de saúde generoso, do seu ponto de vista institucional, mas muito precário do seu ponto de vista da qualidade. Então, vamos no número prático. O Brasil tem 208 milhões de habitantes. Se 10 em cada 100 apenas se contaminarem, e o presidente está falando em 70, é um maluco, desculpa aí, mas é um louco de pedra. Né? Ninguém sabe de onde tira essas maluquices. Vamos pegar aqui a menor probabilidade. 10 em cada 100 se contaminam. Isso significa 28 milhões de pessoas vão se contaminar no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos aí, sem o número oficial de hoje, com 168 mil pessoas. Nós estamos falando que pelo menos 20 milhões de pessoas serão contaminadas. Vou já cortar o trocado de 8 milhões. Se 5, PC, em cada 100 dos contaminados adquirirem a versão grave, aquela que demanda um leito de UTI, um respirador, que essa doença, a versão grave, ela mata você afogado. É uma morte horrorosa. Né? Eu já vi documentos. Ela infecciona os pulmões e aí como acabou. se estivesse afogado. Você está morrendo afogado. Você puxa o ar e não adianta nada. Enfim, resultado prático. Nós estamos falando de 1 milhão de pessoas. Se esses 1 milhão de pessoas se contaminarem, vamos lá, em 10 meses, olha aqui como eu estou falando, em 10 meses, nós vamos ter 100 mil. Sabe quantos leitos de UTI o Brasil tinha quando começou a pandemia? 40 mil. Para ser exatos, 44 mil leitos, entre leitos privados. Portanto, não adianta nem ter plano de saúde, ser rico, achar que tem um hospital elegante que vai lhe reservar, e públicos. Os privados são 24 mil e o público 20 mil quando começou. Então, repare, ou a gente cria uma força, e aí está o grande erro estratégico do Bolsonaro, respondendo a pergunta, ele dá o sinal trocado. Por quê? Aí você tem o segundo passo, que não é alternativo, é o outro lado da mesma moeda. Se e somente se o isolamento radical é a única saída, você tem que saber que a única saída vai causar um colapso econômico. E, portanto, você tem que indenizar a população, especialmente a partir dos mais vulneráveis, e fazer um colchão de proteção das empresas, do tecido produtivo, da economia do país, para você atenuar os efeitos mortais da destruição da economia, dos empregos e da renda, e dos salários e dos impostos. Então, veja, qual é a única solução? É o isolamento social radical. Porque se fosse radical mesmo, a gente passaria 15 dias, íamos no pico e caía. Sim. E aí os efeitos econômicos seriam minúsculos. O que é que nós estamos? No pior dos mundos. No começo, todo mundo foi para o isolamento de 60%, depois começou a descomprimir, o presidente dando notícia contraditória. Aqui em São Paulo, acho que não chegou nem a 60%, né? Não, eu estou dizendo na melhor hipótese. Né? Sim, então, sim. Agora caiu para 40%, porque a tendência natural nossa é a liberdade. A gente quer sair, a gente quer ver os amigos, ver os parentes, abraçar os amigos, enfim, abraçar os parentes, ir no barzinho. Ou a gente precisa ir vender um picolé, vender um churrasquinho, porque é daí que a gente tira 100% da renda da família. Às vezes a gente precisa ir no bar também, que a vida então, obriga o que eu teria a feito? beber. Isolamento social radical assim que foi decretada a pandemia. Significa ali 20 de março, mais ou menos. E teria anunciado o socorro, a indenização às famílias em uma única vez. Então, vamos supor que o valor fosse R$600. Ao invés de eu fazer o povo se deslocar 3 vezes para a Caixa Econômica e fazer fila, e confusão, ir para a Receita Federal, acertar CPF de criança recém-nascida, que é uma aberração numa hora como essa, eu pagaria R$1.800, que é 3 vezes 6, de uma vez só, e ainda faria via um cartão magnético, de maneira que a gente, modernamente, não precisa mais andar com dinheiro. Sim. Você criava um cartão magnético, mandava pelo correio, minimizando dramaticamente, né, os fluxos, e as pessoas com esse cartão magnético iam comprar em uma rede de empresas que estariam credenciadas. Eu ofereci essa sugestão por escrito. Ali pelo 15, 20 de março eu ofereci. E aí as pessoas iam comprar numa rede que se credenciaria. Significava o quê? Os supermercados, as vendas de comida, as farmácias, as lojas de roupa, vamos lá, se credenciariam, porque eu traria esse dinheiro de volta para a economia formal. Fazendo o quê? Eu exigiria das empresas que iam receber esse privilégio de uma demanda cativa que eles mantivessem os empregos e mantivessem os salários, mas eu faria que esse dinheiro, Rafinha, ao entrar 100, 40, ao sair 100, 40 volta do imposto. Sim. Percebe? Então eu deixaria todo mundo em casa. Essa é a primeira providência. E estabeleceria
um programa de dilação de obrigações tributárias acessórias, isso é mais técnico, mas assim, eu tiraria das empresas toda e qualquer tarefa de fazer balanço, de fazer declaração disso, declaração daquilo, formulário disso, DARF daquilo, que demanda muita energia e dinheiro. Eu estabeleceria um crédito direto do Banco Central ou intermediado pelos bancos públicos para fazer o quê? Subsidiar o crédito, entregar a eles e ficar contra garantias reais, que eles ficassem obrigados a devolver o dinheiro só pelo valor real, sem juro. O governo fez o quê? Deu 1,2 trilhão de reais, mas não estabeleceu condição nenhuma. Na mesma proporção que essa montanha de dinheiro foi entregue aos bancos privados, eles retraíram o crédito. Quer ver? Pergunte às empresas. 8 de cada 10 não conseguem crédito. Diminuiu muito a oferta de crédito e, mais criminoso, aumentou a taxa de juros em 70% em plena pandemia. Então, o que você... Henrique, manda ver, Henrique, manda ver. Ciro, já que a gente entrou no tema da pandemia, que é inevitável falar sobre isso agora, né? Oi. Eu tô achando que fazer esse adendo vai acabar atrapalhando mais. Mas olha só, gente, está acontecendo o seguinte: algum de nós, na hora de divulgar, postou o link da nossa conversa. Então, como você está vendo, tem vários quadradinhos. Tenho certeza que deve ser eu. Alguém divulgou e aí as pessoas estão o tempo inteiro aparecendo um quadradinho de pedido de entrada na conversa. Obviamente, você não vai ser aceito, só vai estar atrapalhando. Eu vou apagar o meu, foi mal. Deve ter sido o meu. Então, se você não... você não vai ser aceito na nossa conversa, entendeu? O Henrique Não adianta. pagou uma grana para estar aqui. O Henrique Bugalho pagou uma grana para estar aqui. Então, assim, para de mandar pedido, porque só atrapalha o nosso papo. Eu apaguei, vamos ver se diminui o fluxo aí. Henrique, manda ver aí. Então tá. Algumas semanas atrás, foram 2 semanas atrás, você fez uma live e você se emocionou bastante nessa live falando sobre, imaginando, né, quando chegasse a pandemia nas pessoas mais pobres do Brasil, né, nas favelas. A leitura sua agora, né, 2 semanas depois, é tão grave quanto você imaginava ou é pior do que isso? Eu tenho uma segunda pergunta, aproveitando já, né, porque essa acho que é a resposta mais breve. A segunda pergunta é: você tem um governo que se propôs como liberal ou como neoliberal a partir do Paulo Guedes, né, uma visão do Chicago Boy lá de desregulamentar, de desburocratizar a economia, ou seja, privatizar um monte de coisa. Ele falou que venderia tudo. Você pensa que nesse momento agora no Brasil isso vai ter um hiato nessa visão neoliberal? Porque agora é importante que o governo atue, né, intervenha. Como você lê esses 2 cenários? Tanto agora a pandemia no Brasil nesse momento e a economia futura, como serão as medidas para lidar com isso? Quando eu fiz aquela live, que eu sou uma pessoa muito racional e sou muito mais da luta do que de emoção. Mas eu sou daqui, sabe? Eu sou do interior do Ceará, eu conheço muito a vida do povo, de verdade. Eu tive uma oportunidade de ouro, vivo como classe média alta, nunca me faltou nada. Mas eu não me esqueci minhas origens, sabe? O que eu via? Eu estava impactado por uma live do Átila, que não sei se vocês todos conhecem, é um virologista bastante capaz, e lendo os modelos do Imperial College de Londres. E aqueles modelos, no primeiro momento, simulavam o Brasil sem nenhuma contenção, nenhuma. E o modelo chegava a rodar 1 milhão de pessoas mortas. Eu comecei a imaginar isso e digo, meu Deus do céu. E a minha impotência, eu, grupo de risco, 62 anos de idade, trancado em casa, liguei para o prefeito da cidade, eu quero ser voluntário, eu quero ajudar, eu quero fazer alguma coisa. Enfim, saí dizendo o que achava que tinha que ter dito, dizendo que todo mundo tinha que... Enfim. Mas hoje, felizmente, mas não é por acaso, a esmagadora maioria dos governadores percebeu, muitos prefeitos, a maioria percebeu, e mal e porcamente, ainda que muito contraditório, o ministro da Saúde, o Mandetta, também foi numa linha que atenuou de forma importante. Mas isso não quer dizer que não vai ser uma tragédia. Esses mesmos modelos hoje, graças a Deus e aos bons homens públicos de todas as direções ideológicas e partidárias que ainda temos no Brasil, nós caímos de uma expectativa de 1 milhão e poucos mil mortes para algo ao redor hoje, na menor hipótese, de 80 mil. Veja, 80 mil pessoas é uma pancada, porque todo mundo vai ter um nome, sabe, em casa, de amigo, de parente, de familiar. Inclusive, Ciro, demorou muito para a imprensa começar a falar
de pessoas e esses nomes e parar de tratar como números. O começo foi assustador. Era número atrás de número, como se a gente tivesse uma competição mundial. Um negócio impressionante. Eu descobri ontem que, tipo assim, o cara que mora aqui do lado, o meu vizinho de porta, ele está internado no respirador por causa de Covid, tá ligado? Aí você sabe, tocou no botão do elevador. O negócio começa a ficar perto assim já. Tocou no botão do elevador, passou já era. Rosto, já era. Isso é que a gente precisa ajudar. Então, veja, nesse momento é hora de relaxar? Definitivamente não, porque ela também está impactando de forma diferente no território. E o Brasil, além de ter a maior velocidade, é o país que menos testa. Então, nós estamos testando aqui no Brasil, não chegou a 300 mil testes ainda. E boa parte desses testes, esse teste ligeiro, não presta para nada. Sim. Aquele plásticozinho que você fura o dedo e tal, é muito erro, muito falso negativo, muito. Não dá falso positivo, mas falso negativo dá demais. E qual é o problema de testar? É que você não sabe por onde ela está caminhando. Então, você aqui em Fortaleza, como nós temos uma estrutura um pouco mais profissional, nós estamos acompanhando bairro a bairro. E é impressionante, que é o que me emociona. O bairro rico é por onde começa, por quê? Porque essa é uma doença que vem do estrangeiro pelo turista. Quem podia pagar para viajar para a Itália, para a Espanha, para os Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia, a Fortaleza é muito turística. O Bolsonaro nos obrigou aqui, contra uma liminar judicial que nós conseguimos, a receber 3 mil passageiros por semana dos Estados Unidos, a pandemia já desgraçando lá na América. Então, você imagina o nível de responsabilidade e não testa. Então, nesse momento... Mas assim, por que ele fez isso? Só por... Não, porque ele acreditava. Eu não acredito na maldade intrínseca das pessoas. Eu acredito sim. Muita gente está me dizendo que eu preciso largar de ser inocente. Muita gente está me dizendo isso. Mas, veja lá, o que eu acho, a minha opinião, é que o Bolsonaro, sendo um despreparado, ele tem a característica do despreparado. Ele tem horror a assessor que o sombreia. Então, o que aconteceu? Ele é guiado pela máquina de propaganda do Trump. Se você quiser entender o Bolsonaro, ele imitou o Trump. Verdade, então, o Trump disse a mesma coisa. Mas é um pouco assustador, Ciro, desculpa te interromper. No começo desse processo, o próprio Trump voltou atrás. Ele voltou atrás e o Bolsonaro manteve a palavra. É isso. Essa é a grande diferença. O Trump é muito bem assessorado, extraordinariamente assessorado. Você tem um poderoso esquema, vamos dizer que entra presidente, sai presidente, e está ali ao redor da estrutura do poder real americano. E mostraram para ele fica saindo do script, acusa a China, aí defende a cloroquina. Como é que vai explicar um político na televisão em horário nobre defendendo um remédio? Ele realmente falou que se você injetasse um negócio tipo desinfetante, cara. Matou um bocado de gente. Então, é a mesma lógica para você entender. Mas não recuou. Agora, qual é a minha hipótese? A minha hipótese é que ele se contaminou naquela viagem. Porque, repare, você está dentro de um avião, que é um silo de ar comprimido. Um avião é um silo de ar comprimido. Passa 11 horas dentro do silo de ar comprimido, com 50 pessoas, 23 testaram positivo. E ele deve ter tido sintomas leves, porque é o que acontece com 90% dos infectados. Só se tivesse acontecido isso, para ele ter cara de pau suficiente para dizer que era só uma gripezinha. Não, mas eu tenho certeza. E com aquela convicção, percebe? Atleta, né? Atleta, perfil atleta. Com aquela convicção, porque ele diz, olha, aconteceu comigo. Então, isso é um grande erro. E aí, aí olhou na frente. Ora, isso vai ter... Ele tem declarações dele, diz o seguinte, H1N1 no Brasil matou 800 pessoas. A Covid não vai matar nem 800. Percebe? Ele estava com a cabeça desorientada, pensando já nas sequelas econômicas que vão tirar dele a possibilidade de reeleição. Ele só pensa nisso. E não houve ninguém, porque é a característica do burro. Né? Do burro no sentido muar do termo, que é o camarada que tem uma opinião e que, pronto, vai nela e morre nela e fica nela, porque qualquer coisa que tira ele dali deixa ele no território da insegurança. E é interessante que essa burrice, Ciro, no começo, era vista como humildade, né? Eu não sei, pergunta para o Paulo Guedes, eu não sei, fala com Mandetta, quer dizer, eu até tinha uma esperança, cara, de que essa humildade a gente ter um líder que confiasse em técnicos competentes. Mas a verdade é que quando esses técnicos competentes começam a brilhar,
o ego e essa psicopatia é tão grande que o cara não permite que aconteça, né? Ele Ele manda derruba embora. todo mundo, cara. É isso, Rafinha, é isso. Veja, e também é uma característica da alma autoritária. O autoritário, ele não consegue conviver com controle e nem consegue conviver com a impotência. O PC, eu não estou falando daquela outra impotência que você vai me gozar, não. Né? Não. Então, veja bem, ele não certeza, pode fazer não nada e diz usaria lá, o com que eu posso impotência fazer? também. Vai morrer gente, eu não posso fazer nada. Ora, claro que pode fazer. E a questão, veja como é trágica a burrice. A burrice aqui não é a fragilidade de informação. Nenhum de nós tem as informações para ser expert em tudo. Então, nenhum de nós, você chega na chefia de um governo de um país complicado como o Brasil, não é possível você achar que vai saber de tudo, conhecer tudo. E aí está a marketagem, já vem do Lula. Então, é a apologia da ignorância. Por quê? Porque é muito cômodo. Agora, o chefe de Estado ele tem a obrigação de se cercar dos melhores talentos que a sociedade possa lhe oferecer. O que não quer dizer tecnocracia, não. Você pode ter agentes políticos, sensíveis, etc., das posições, mas a construção da decisão tem que necessariamente consultar a inteligência qualificada. Perfeito. E esse é um dos valores que nós precisamos repor no Brasil. Esse negócio de mandar estagiário para a presidência da República está matando o Brasil. E isso, Bugalho, deixa eu lhe dizer, o dogma neoliberal, então a história do Estado mínimo, da redução dele a uma dimensão de baixo custo, desentranhado da economia, para deixar o mercado com seu talento competitivo, fazer a eficiência acontecer, é uma boa ideia, imaginando o ponto de vista do consumidor. Qual é o ponto de vista do consumidor? Eu quero uma competição agressiva para que eu possa escolher o menor preço, o melhor serviço ou o melhor bem. Só que quando você transplanta isso para tarefas complexas como desenvolvimento, distribuição de renda, educação do povo, segurança pública, saúde pública, ciência e tecnologia, relações internacionais, mesmo de natureza comercial, isso tudo não se sustenta. Na observação empírica da história humana, essa pandemia vai mostrar e vai dar muita força a esse argumento. Mas veja, a França afrouxou ontem o controle mais rígido e a fila na porta de uma loja, de um magazine lá, para não fazer propaganda, a não ser que eles mandem aí a contribuição para vocês, rodava quarteirão. Ou seja, para a gente mudar esta concepção de que nós não somos mais cidadãos, mas sim consumidores, procurando uma felicidade estúpida no consumismo, do bom, bonito e barato, desconsiderando a vida, a compaixão, o amor, a observação do belo, o humor, enfim, isso é que é verdadeira felicidade, né? Mas isso vai dar muito trabalho ainda para a gente mudar. Quero, antes de repassar a pergunta aqui para os meus parceiros, a galera está mandando bastante pergunta aqui no Superchat, dando um dinheirinho para a gente, obrigado, eu estou lendo aqui, vou separar, num momento ou outro eu vou conseguir fazer essas perguntas, é que o papo engrenou aqui. Porém, eu queria passar a pergunta do Henry Moura, que também é uma preocupação minha. Henry Moura. Nossa, Henry Moura. O que tá surgindo desse chat aí, tá ligado? Mas não parece que o cara é discípulo, porque aqui ele usa a hashtag Ciro 2022, então tá tudo bem. Então, Ciro, tá existe fórmula para abaixar o dólar e ter o real como uma moeda forte nesse momento? Como isso influencia de fato a nossa balança comercial? Isso é a preocupação minha, que estou morando em Nova York. Você está morando em Nova York? E sim, nesse momento não, estou aqui em Perdizes, mas eu estou morando em Nova York e estou tomando no meu rabo, Ciro, me ajuda. Segura as contas, porque infelizmente até agora daquela casa lá. Funciona com o dólar a mesma coisa que funciona com o mercado de banana. Desculpa aí, mas eu quero ser o mais simples possível para a gente. Porque a economia é uma coisa muito mais simples de ser entendida do que o economês, para que querem deixar a gente fora da jogada. Se você tiver uma busca por banana muito grande no mercado sábado e tiver pouca banana, todo mundo vai entender que o preço da banana vai subir. Sim. Então, o que está acontecendo com o mercado de câmbio no Brasil? É exatamente isso. Você tem um buraco na conta do Brasil com o estrangeiro, que não é o que o Bolsonaro construiu. Ele simplesmente não entendeu, o Paulo Guedes não compreende isso, e continuou com a mesma matriz que vem lá de trás. Só para você ter uma ideia, o Brasil, em 1980, tinha 1/3 da nossa riqueza, era a indústria. A indústria paga os melhores salários, agrega valor e consegue muito dólar quando é exportado. Nós hoje temos menos de 10% da nossa riqueza tirada da indústria. E alimentamos a ilusão de que vamos pagar tecnologia, química fina avançada, meio de diagnóstico moderno, bem de capital, máquinas, equipamentos, informática,
fibra ótica, tudo importado do estrangeiro, com soja, milho, carne de bode, carne de vaca e petróleo in natura. Essa conta não fecha. Então, o Fernando Henrique lá atrás quebrou o Brasil por conta disso, expande o consumo, importa muito, cadê o dólar? Quebra. Aí vira R$1 para 4. Aí vai atrás, porque aí os preços aumentam e você aumenta a taxa de juros e tal. Vamos já conversar sobre isso. Hoje, o que está acontecendo? O mesmo problema. Você tem hoje a balança comercial do Brasil se acabando, o produto manufaturado brasileiro já não consegue mais competir, e os produtos tradicionais, soja, petróleo, milho, carnes, etc., tudo despencando de preço. Então, o buraco na conta do comércio do Brasil com o estrangeiro em dólar é imenso, e não tem dólar para pagar. Essa é a primeira razão, a brutal demanda por dólar em função da conta comercial. Mas tem outra causa. O governo, atrasado, 10 anos, está trazendo a taxa de juros do Brasil para um patamar perto de zero. Hoje está em 3 pontos, 3,5 pontos a taxa básica que o governo paga. Uma parte importante do capitalista brasileiro deixou de produzir, não está preocupado com a roça, nem com a indústria, nem com o comércio, está apenas preocupado em ter excedente financeiro e aplicar no juro brasileiro. Se o juro cai, o que o cara faz? Vou comprar dólar. Então, tem outro buraco na conta de dólar, que é o rico brasileiro indo lá comprar dólar e tal. E o terceiro buraco é medo. Então, essa é a parte global do processo. Quando você tem a humanidade inteira com medo, ninguém sabe quais são os ativos, mesmo o ouro, que na tradicional do passado era um lugar de refúgio, hoje o refúgio é o dólar. Então, o chinês, que está numa briga, numa grande confusão com os americanos aí, né, em questão comercial, tecnológica, briga para cima e para baixo, todas as reservas da China são em dólar. Sim. Só para você ter uma ideia. Então, a China busca dólar, a Europa toda agora está com reserva em euro, mas não tem conversibilidade, e o Brasil, todas as suas reservas é em dólar. Então, está aí a tragédia. Então, nesse momento, tranque sua carteira, porque, infelizmente, não tem muita alternativa para resolver o problema, a não ser você recelebrar um projeto nacional, desenho na conta de capital do Brasil e outro sistema de tributação da especulação. Ô Ciro, já que você mencionou essa disputa que há entre Estados Unidos e China, essa disputa comercial, muita gente especula que vai haver, fala-se até em depressão econômica posteriormente à pandemia, né? Na sua leitura, a gente pode esperar uma redefinição de quem são os jogadores principais nesse cenário? Se a China vai ocupar o espaço de maior economia do mundo? Porque o Brasil apostou nessa relação bilateral entre Estados Unidos e Brasil. Eles meio que criaram inimizade com o país árabe inicialmente, criaram inimizade com a China. O ministro da Educação botou a culpa na China do vírus. Isso pode complicar um pouco a posição do Brasil agora, nesse alinhamento com o Trump? Até a própria relação do Brasil com a Organização Mundial de Saúde, as posições estão alinhadas, está queimando o nosso filme pra caralho. O Brasil eu vou começar daí, segurou a mão daquele primo rico, assim, que não. Só que é meio doido e se fudeu, né, na verdade. Eu vou começar daí. Olha, nesse momento de pandemia, só um país do mundo tem químicos e equipamentos excedentes para vender para o resto do mundo. Porque a Alemanha sabe fazer respirador, mas está com a ordem de proibir exportar, porque está querendo reter a sua capacidade para cuidar dos alemães. O Reino Unido tem capacidade de produzir respirador, lançou até um edital, conversei com o embaixador do Brasil lá em Londres ontem, para tentar liberar da alfândega inglesa 130 respiradores da cidade de Niterói, que já comprou, já pagou, e quando chegou para embarcar, a aduana inglesa segurou, porque, respirador, quero ver se vai poder sair ou não. Então, o único país do mundo que tem excedente é a China. Esses caras arranjaram uma confusão com a China e a China, então, sem precisar fazer nada, apenas usando o argumento ocidental do livre comércio, enquanto entupiu a Venezuela de respiradores, simplesmente não liga e não entrega os respiradores para o Brasil. Não liga, simplesmente não liga. A Venezuela está entupida de respiradores, porque na geopolítica, inclusive do interesse militar chinês, a Venezuela faz parte de um embate cercando os Estados Unidos para tirar os Estados Unidos de Taiwan. É uma troca que a Venezuela não deve pegar muita corda, porque o mundo é feito assim, de interesses, e quem não cuidar dos seus interesses é porque é traidor da pátria, que é o caso dos governantes brasileiros. Porque não pode ser engano nesse caso aí. Então, repare, por esse primeiro momento já se mostra um equívoco grosseiro
de você ter aberto essa confusão diplomática com a China numa hora que nós estamos na mão deles, em matéria literalmente vital, respiradores e reagentes para a testagem da nossa população, sem o que nós não vamos administrar estamos administrando de olho fechado essa pandemia. A outra grande questão estratégica é o futuro. O futuro será definido por inteligência adestrada, tecnologia. Então, isto é o que vai fazer a diferença. Então, você me pergunta, quem vai emergir desta pandemia em primeira posição no mundo? Disparada a China. Os americanos perderam o passo. Perderam o passo, estão tentando correr atrás, tem força para isso, porque ainda são a maior potência tecnológica, ainda são a maior potência militar, tem uma aliança estratégica coordenada com o segundo maior polo, ou terceiro, que é a Europa. E o Brasil, nesse processo, se não fizer um projeto nacional que explore a contradição, como historicamente o Getúlio Vargas fez, né? A briga lá atrás entre a União Soviética e a América do Norte, o comunismo e o capitalismo, o Getúlio ficou, opa, eu sou Brasil. Vou para cá, não vou para cá, não vou para lá, não vou para cá. E a Alemanha nazista, né? Jogou o jogo, daí saiu o processo de industrialização brasileira. A Companhia Siderúrgica Nacional, que é base da indústria, não é? O aço, ele arrancou nessa confusão aí. Não é? E assim o Geisel, por exemplo, fez. Quando pegou a confusão dos americanos com os alemães e etc., rompeu o tratado com os americanos de cooperação militar e trouxe as usinas nucleares e as tecnologias nucleares, que hoje o Brasil tem capacidade até de desenvolver um submarino com propulsão nuclear, com um pequeno reator desenvolvido aqui pelo Brasil, lá por essa decisão lá atrás. Isso é o que vai definir. Né? A Europa está vendo isso, não toda a Europa, mas a Alemanha está vendo isso, a Grã-Bretanha, quando vai para o Brexit, que é um contrassenso, sair o Reino Unido da Europa, o que ela está vendo é que a Europa estava amarrando ela na necessidade de correr com força, com velocidade, para ver esse novo mundo que está surgindo. E o Brasil está morto. Ou, se eu fosse o Rafinha, eu dizia, o Brasil está fudido. Está fudido. Eu sou, né? Mas, quer dizer, está fudido se continuar assim. Eu luto para que não continue. Por isso, já quero engatar numa pergunta que eu sinto que é importante num momento desse. A gente não está querendo que o Brasil se afunde. Você acha que a gente já tem... Você acha que o Brasil tem força política suficiente nesse momento para derrubar o presidente? O impeachment, ele é uma possibilidade ou não? Né? Vamos entrar nesse assunto, finalmente. Não tem. Porque o processo de impeachment é um processo jurídico e político. A desorientação que aconteceu no processo da Dilma tirou um pouco a reflexão que a gente precisa fazer. Impeachment não é remédio para governo ruim. Isso a gente precisa entender. Impeachment não é, vamos dizer, um recall de um carro estragado. Sabe, que a gente comprou e o carro está estragado e você devolve para a fábrica para o cara lhe dar outro. Não é remédio para voto errado. O impeachment é um processo jurídico e político. Jurídico por quê? Ele tem que ter uma base. O presidente tem que ter cometido crime de responsabilidade, dolosamente, dizemos nós, os professores de direito. Significa, de caso pensado. Eu sei que isso é crime e eu vou fazer isso sabendo que isso é crime. Então, mas, Ciro, o fato do presidente não desconsiderar completamente a questão do coronavírus... já, né? Eu assinei, Rafinha. O cara que chega publicamente para dizer que isso é uma gripezinha, que não vai matar ninguém... Até o lance agora também de trocar o diretor-geral da Polícia Federal, né? Tudo daí já foi... Eu ia explicar. Eu apenas quero ser o professoral para ajudar... Sim. Especialmente a juventude, que são a maior parte das audiências de vocês. Então, a parte jurídica, o Bolsonaro cometeu com as 4 patas. Com as 4 patas. Primeiro crime de responsabilidade, atentar contra o regular funcionamento das instituições da República. Então, ele vai para a porta do quartel-general do Exército e confraterniza dizendo, eu sou vocês, vocês são eu, e está lá o cara dizendo, fecha o Congresso, fecha o Supremo, aí 5 já, não é? Sim. Quer dizer, amordaça a imprensa, tortura jornalista, espanca críticos, etc, etc. Ele cometeu esse crime. Então, ele atentou contra o regular funcionamento das instituições. O segundo crime de responsabilidade, atentou contra a autonomia da federação. Faz isso diariamente. Ele vai lá e faz afrouxamento do decreto e define que ser, vamos dizer, a Smart Fit, vamos falar os nomes, não sei se é patrocinador de vocês, mas a Smart Fit é um desses caras que lidera esse bolsoasnismo, não é, no Brasil. Aí Ciro, olha a nossa cara. Você acha que a Smart Fit patrocina isso aqui? Você é atleta, os outros nem tanto. Com todo respeito, eu também. Eu estou na categoria. Eu estou na pandemia, estou na quarentena, aqui eu não faço nada. O segundo crime de responsabilidade, atentar contra a autonomia. E o terceiro, o PC falou.
ele comete o crime de responsabilidade continuado, expondo a saúde pública à morte. Quando o presidente mostra a embalagem de um remédio, um comercial e o outro genérico, e faz a apologia de um remédio, sabe o que aconteceu? Esse remédio, que não vou repetir o nome aqui, esse remédio serve para lúpus, que é uma doença de imunodeficiência muito grave. Sem esse remédio, a pessoa pode morrer. Para artrite reumatoide, que são dores lancinantes para pessoas de mais idade. Na hora que ele fez isso, as pessoas foram na farmácia, tiraram todos os remédios. E ele deixou desabastecido as pessoas. E quem se automedica, morre do coração. Lembrando que hoje é um dia marcante nesse debate, né, onde o Bolsonaro está exigindo que o Ministério da Saúde recomende a cloroquina. Então, você veja um político ir para a televisão recomendar um remédio. Ó, meu irmão, aí tem. E tem, sabe por quê? Porque ele mandou comprar toneladas desta porcaria, importou da Índia e mandou o laboratório do Exército fazer. Essa coisa está toda atolada lá. E ele hoje solta uma medida provisória flagrantemente inconstitucional, dizendo que não é responsável por quem cometer coisas se não soubesse. É essa a grande questão. Ele está fazendo isso para se proteger, porque jogou uma montanha de dinheiro fora. E tem um bocado de gente aí que amanhã vai pedir indenização porque o pai morreu, porque morreu de infarto e precipitou-se por causa do uso indevido da cloroquina em casa. Então, vou falar o nome sem querer, desculpa aí. Então, a parte jurídica está mais do que provada e demonstrada. A parte política é que eu acho que não viabiliza para hoje. Por quê? Porque ele tem 1 de cada 4 brasileiros ao lado dele ainda hoje. Isso que é foda, né? Isso que é foda, man. Mas nós temos que respeitar, são brasileiros como nós. Claro. Ele foi eleito. Nós temos que tirar 15 deles. Dos 25, tirar 15. Deixa ele com 10, com 12, porque qualquer nação tem 10, 12 mil idiotas. 10, 12 mil, sabe? Qualquer palavrão que vocês queiram usar e tal. Mas 25 não tem. Então nós precisamos dar tempo e ir conquistando e lutar, mostrar, discutir. O papel de vocês está sendo essencial. Porque o Rafinha é visto como uma pessoa conservadora. Eu nunca vi. Como é que jovem é conservador? Jovem é inquieto. Jovem é inquieto. Quem é que vai defender o petismo? Francamente, eu tive lá com eles e sei bastante bem que apodreceu. Mas é exatamente por pensar assim que eu sou visto como conservador. Os meus posicionamentos são ultra-esquerda, mas exatamente e por... nem precisa eu tento entender, e é um equilíbrio que é difícil fazer nesse momento. Inclusive, te digo mais, esse voto no Bolsonaro, do não votei, não quero mais PT, eu não digo que eu concordo, mas eu consigo compreender. Eu fui candidato. Eu compreendo com o meu coração. Não é só com a minha cabeça de inteligência treinada. Eu compreendo com o meu coração. Com o meu coração. E se a gente quer construir um ambiente para tirar o Bolsonaro, dia 19 agora, nós vamos dar tradução prática, é isso que eu estou falando. Nós juntamos o PSB, a Rede, que é o partido da Marina, o PSB era o partido do Eduardo Campos, o PV, que está conosco também, e o PDT, que é o meu partido, e nós vamos chamar uma manifestação, Janelas pela Democracia. Então, às 18h30, nós vamos entrar numa live, eu, a Marina, muitos artistas, gente da cultura, jornalistas, etc, etc. E às 8 horas nós vamos todo mundo para a janela, meter panela e fora Bolsonaro já. Qual é a intenção? É ir ajudando a população a formar essa opinião, porque esse é um lado. Enquanto os políticos acharem que 1 em cada 4 estão segurando o Bolsonaro, eles vão ficar ali, meio em cima do muro, vai, faz que vai, não vai, acaba indo e tal. E aí nos dá outra questão, qual é? Ele está comprando o terço necessário, porque para derrubar um presidente pelo impeachment precisa de 2 terços mais 1. O que o Bolsonaro está fazendo? Rasgando toda a antipolítica, a nova política, o não político, o fim do lama lá da cá, não sei o que e tal, e está se atracando com o que há de mais esculhambado, corrupto, que é o pessoal do centrão, atrasado e velha política. Eu até não gosto de chamar de centrão, porque o centro político me interessa. Sabe, isso daí é bandido, não é centro. É batedor de carteira, é condenado, é gente condenada, gente que pagou pena, gente que está processada. Mas essa gente, ela diz que se vende, mas não se vende não, ela aluga. O lulopetismo estava com eles todos também. O Valdemar Costa Neto mandava no DENIT, roubava lá no DENIT. Foi condenado no Mensalão. O Roberto Jefferson, no governo Lula, tinha o Correio.
Então, agora, eles, o PT, fica difícil para eles, coitados, né? Porque tem muita gente boa. Mas como é que eles vão atacar o Bolsonaro se eles faziam a mesma coisa? Antes do Henry fazer a pergunta, eu já quero engatar só rapidinho nesse papo. Esse seu posicionamento, nesse momento, antilulista, ele não pode te atrapalhar nas urnas no futuro, Ciro? No momento em que, inclusive, tem uma pergunta aqui do próprio Morgan Pontes, que pergunta se não é o momento da esquerda se unir ou é importante que a esquerda reconheça nesse instante as suas diferenças? Eu acho, começando de trás para diante, que se nós não reconhecermos humildemente, de um lado, as nossas diferenças, nós não vamos ter chance. Nós precisamos ter humildade para nos reconciliar com o povo. Mas reconhecer o quê, no caso, daí? Vamos lá. São duas questões centrais para a gente desdobrar. Uma questão centralíssima, e vai tomar uma centralidade dramática, é a economia. Sim. Então, quem quebrou o Brasil, desculpa, não foi o Bolsonaro. Bolsonaro pegou o Brasil quebradinho da Silva. Aí amanhã a petezada vai dizer que eu estou defendendo o Bolsonaro. Eu quero que o Bolsonaro se exploda. Eu assinei 2 pedidos de impeachment já por mim e pelo meu partido, o PDT. Mas repare, não foi o Bolsonaro que quebrou o Brasil, foi o PT. Mas também, desculpa de interromper, Ciro, mas assim, o dinheiro que hoje o Bolsonaro tem em caixa para ajudar a economia, para reaquecer a economia, foi o dinheiro conquistado durante o governo do PT, não foi? Sim e não. Você está falando das reservas cambiais. Isso, exatamente. As reservas cambiais não são propriamente um dinheiro que a gente tem para usar. Deixa eu explicar o que é. Quando você tem excesso de dólar, o inverso daquela conversa que nós tivemos. Quando você tem excesso de dólar, a tendência é que a sua moeda se valorize demais. Então, o real estava começando a valer muito do que podia. Na prática, é o seguinte, ficava mais barato eu viajar de São Paulo para Miami do que de São Paulo para Fortaleza. E aí a nossa indústria, o nosso turismo nacional, tudo quebra, que é o que desindustrializou o Brasil. Então, o que aconteceu no governo do PT? Não estou tirando mérito, apenas precisamos ajudar a população a entender. O PT, o governo do PT, Lula, Dilma, compraram 386 bilhões de dólares, mas nós não tínhamos esse dinheiro para comprar, Rafinha. Uhum. Aí que está a grande questão. O que é que faz o governo petista? Vai aos bancos, toma dinheiro emprestado a 14% ao ano e compra dólar. E guarda os dólares lá fora nas reservas cambiais. É importante ter reserva cambial? Gravissimamente importante. Mas isso fez a dívida brasileira e você está aplicando esse dinheiro e dólar a zero lá fora. Então é como se você se zangasse do momento de estar pobre, tivesse uma ideia genial. Eu vou no banco, tiro dinheiro emprestado a 14% e boto na minha cadeira de poupança e vou mostrar para os meus amigos. Olha aqui, ó, eu tenho X milhões de reais na minha cadeira de poupança. Não precisa dizer que você está devendo no banco, sendo que a cadeira de poupança lhe dá zero juro e o dinheiro que você está devendo para o banco está ali comendo o fígado com juro. Essa é a natureza das reservas cambiais brasileiras, pelo menos de 2/3 dela. Não quer dizer que não seja importante, porque isso já foi feito. Agora o lado bom está aí. A gente tem reservas cambiais para ser usada, não para gastar aqui dentro, mas para abater dívida, porque ela vai explodir agora com esse desequilíbrio que o país está vivendo. Perfeito. Ciro, eu quero voltar na história do impeachment, porque assim, a gente fala de impeachment do Bolsonaro desde o Golden Shower, ou seja, esse assunto voltou repetidas vezes, e o que eu tenho visto agora é um papo de parlamentarismo, né? Que seria menos traumático se houvesse um sistema parlamentarista no Brasil em vez do presidencialismo, porque daí você não teria todo esse processo de construção do impeachment. Faz sentido tentar agora pensar nesse modelo no Brasil agora? Tem alguma viabilidade disso? Nenhuma. Deixando claro que esse canal não é contra o Golden Shower, ok? Pode continuar. O problema não é de ninguém ser o Golden Shower. O problema é o presidente da República, né, fazer disso um. O problema é ele não saber o que é Golden Shower. Mecanismo de desmoralização de uma festa popular só porque as pessoas estavam fazendo uma rima com ele. Ei, Bolsonaro, eu estou todo recatado hoje. Então, veja bem. Eu estou muito estranhando isso, Ciro. O que aconteceu? Rapaz, que aula de 50 mil assessores. Que aula de mil etiqueta. assessores. O cara durante a Mas é assim mesmo. Até eu tô assim, cara, nesse... O Ciro ficou quarentenado com um professor de etiqueta. O que está acontecendo? 40 mil. Os caras sabem que eu gosto de ti e do teu estilo. Tá? Não vai ficar alegrinho. Ele vai te botar para falar bobagem. Não sei o que eu estou aqui todo contido.
Então, veja bem, o parlamentarismo é a grande ferramenta institucional do mundo moderno, da democracia moderna. Por quê? Porque a maioria do parlamento organiza o governo. Então, você não tem crise. Nem precisa comprar voto, nem tem crise. Não tem crise. Ou se tiver a crise, ele traz o mecanismo de correção sem tragédia, sem trauma, sem parar o país. Que é das duas uma. Ou se o primeiro-ministro, o governo, acha que está certo e o parlamento errado, dissolve o parlamento e convoca eleições antecipadas. E chama o povo para decidir a jogada. Que aí aquela eleição vai se dar ao redor daquele assunto. Nesse caso seria, nós íamos discutir, fecha a economia, faz o isolamento radical, o lockdown, ou não faz? Ia ser assim o debate. E aí, se o povo, como está 90%, 85% a favor do lockdown, quem fosse o deputado que ficar contra botando banca, ia perder a eleição. De outro lado, não é? Se o governo não tivesse certo, dissolve o governo e a nova maioria constitui um novo governo no parlamento. Então, por definição, quem desenha as leis vai lá e botar as leis para funcionar. O que é que o presidencialismo brasileira é? Um órgão, que é o legislativo, pode fazer só graça. Eu fui deputado, não aguentei mais, fui o deputado mais votado do Brasil, foi o pior momento da minha vida. Eu não aguentava botar gravata e para ver aquele negócio que é um teatro de mau gosto. Você passar 10, 12 horas, uma converseira mole do cacete, não, o interesse público passa longe, e não é por maldade, é porque está organizada essa instituição aos moldes do século XIX. O converseiro mole, o converseiro fiado, em tempos digitais, você tem que correr do seu gabinete para votar e botar um negócio para digital, porque o outro estava votando pelo outro. É um negócio de cinema no ar, né? De cinema de quinta categoria aí, né? Que nós assistimos. Mas qual é o problema? Eles, na minha legislatura, acabaram com a CPMF, tiraram 70 bilhões de reais a valor de hoje do cofre público. Não estou dizendo que isso é errado ou certo. Estou dizendo no mesmo dia, ou no mesmo mês, derrubaram 70 bilhões de reais, todo mundo, palmas para o Congresso, acabou com a CPMF, sem esculhambação. No mesmo mês, aumentaram a vinculação do orçamento brasileiro com a saúde em 70 bilhões. Menos 70 de recurso e mais 70 para gastar, dá 140 bilhões de reais, que é muito dinheiro no orçamento americano, que dirá no nosso. Porque ele não tem responsabilidade nenhuma no sentido, vamos dizer, fez a regra, vai lá e cumpre. Esse é o grande problema. Agora, o povo brasileiro decidiu por 2 plebiscitos que quer o presidencialismo. Então, a gente tem que achar um jeito de, por dentro do presidencialismo, atenuar essa lógica de impasse. Eu tenho algumas propostas. A primeira foi genialmente experimentada pela França recentemente. As pessoas, o Brasil tem partido demais, a França teve 13 candidatos a presidente da República agora. E teve todo tipo de custo, movimentos, lá eles não têm nem sequer a obrigação de ter registro em partido, enfim, fazem movimentos para até de se disfarçar, porque o Macron era do Partido Socialista e veio para a presidência por um movimento, não sei das quantas, para enganar as pessoas, ou pelo menos para romper com a memória da origem histórica dele. Foi resultado. Como é que eles fizeram a eleição lá? 3 turnos. Simples. O primeiro turno é só presidente da República, vai todo mundo, 13 candidatos. O segundo turno são os 2 mais votados, só para presidente. E o terceiro turno, com o presidente já eleito, já no segundo turno, com a esmagadora maioria que o segundo turno obriga a acontecer, ele preside as eleições parlamentares. É uma tendência natural da população ser chamada a votar contra ou a favor do governo que foi eleito. É natural que a população que acabou de votar no que foi eleito dê uma maioria razoável, pelo menos, ao que foi eleito. E você diminui muito esse buraco no começo. A outra proposta é operacional e funciona. Eu fui ministro do Itamar Franco. Eu conheço a história do Juscelino Kubitschek, conheço a história do governo do Fernando Henrique Cardoso. As pessoas acham que eu fui ministro do Fernando Henrique. Eu não fui ministro do Itamar Franco, ajudei a fazer o real. Né? O que aconteceu ali? Havia um projeto, no caso do Itamar, era o real. O Itamar nunca foi comprar voto, nunca fez maioria no Congresso, o Itamar nem partido tinha, mas botou o real na mesa. E o real era tão importante para o povo que o povo foi todo ficou a favor e obrigou o Congresso a votar. Ciro, eu tenho uma pergunta para te fazer aqui. O Matheus Minatel fez uma pergunta interessante e até a ser o caminho que eu ia levar aqui na nossa discussão. Inclusive mandou R$100, ou seja... Caralho! Se eu não ler... Tá se eu fácil, não ler, hein? Porra, se eu não ler, não faz o menor sentido ele, coitadinho, depositou metade do salário dele. Matheus Minatel fala o seguinte: Ciro, como é que como é que você pretende falar com esse brasileiro médio que elegeu o Bolsonaro
captado através desses memes rasos. Foi o baixo investimento em educação de base que acabou com o discernimento de uma geração. O que faz para resolver isso? E acho que você vir conversar com a gente é um primeiro movimento de já começar a conversar com esse público diferente, não um público sem discernimento, mas tem um público carente, que quer ouvir, né? Que não está necessariamente ligando no Jornal Nacional o tempo inteiro, que quer uma discussão através da internet. E, bem ou mal, o governo Bolsonaro foi muito competente nesse investimento online, né? Tem um caminho para ser tomado por essa esquerda que demorou muito para entender isso também, né, Ciro? Olha, eu sou menos pessimista, ou eu diria que eu sou muito mais otimista em relação ao nível do povo brasileiro, politicamente falando. Porque essa ideia de depreciar a capacidade do povo, na verdade, é uma desculpa que uma certa esquerda usa por um elitismo, para que a gente não perceba, ou eles próprios não tenham a dor doída de perceber os próprios defeitos. Então, eu faço sempre um exemplo, vamos lá. O Rio de Janeiro deve ser o lugar brasileiro com maior concentração de artistas, intelectuais, engenheiros, burocratas de alto Banco Central, Petrobras, BNDES e tal, está tudo ali. Pois bem, a Zona Sul do Rio se reúne, eu morei muitos anos no Rio, conheço bastante bem o que eu estou falando, e tem uma cabeça. Então, e nós temos, ciclicamente, no Rio de Janeiro, muita clareza das coisas, os valores são positivos, etc. Quem tirou 70% dos votos no Rio? Bolsonaro. Quem tirou 70% dos votos do Rio? O Witzel. Quem governa a prefeitura do Rio é o Marcelo Crivella, bispo, sobrinho da Igreja Universal, sobrinho do bispo Edir Macedo. E aí, veja bem, se a gente achar que o problema é o povo, nós não vamos entender nada, porque, veja, o PT apoiou o Sérgio Cabral, sabe? O PT apoiou tudo que está todo mundo na cadeia. Eles acham que o povo é idiota? Essa é uma grande questão. Eles acham que o povo é idiota? Tudo que não presta no Rio de Janeiro, o PT apoiou, né? E uma certa esquerda identitária, porque perdeu a compreensão da questão revolucionária, que antigamente qualquer bobinho podia se dizer um revolucionário de esquerda, que bastava decorar 5 frases. Pela vanguarda da classe trabalhadora, guiada pelos intelectuais e os estudantes, vamos apropriar o Estado, abolir a propriedade privada dos meios de produção, extinguir a mais-valia e instalar o socialismo, instalar o comunismo, para depois instalar o socialismo, ou sei lá como eram as 5 frases. Né? Hoje, eles perdendo isso, não tem mais compreensão. Isso aconteceu na Europa também, só para absorver um pouco aqui os tupiniquins. Aqui tem componentes caricatos. Eles foram para uma agenda identitária que colide na testa com a moral do nosso povo. Então, veja, o povo brasileiro está com medo. A violência campeia do Oiapoque ao Chuí. Hoje, a mãe não sabe se o filho adolescente vai voltar para casa, porque ele ou vai ser assassinado pela gangue, ou vai ser assassinado pelo narcotraficante, ou vai preso pela polícia, ou morto pela polícia. E o que faz a esquerda? Faz a apologia dos direitos humanos. O que aconteceu? Isso é bem típico do que eu estou querendo dizer. Os direitos humanos são a proclamação universal do sistema Nações Unidas. Mas no Brasil, a esquerda, pouco lida e elitista, fez de tal forma o uso disso que virou direitos humanos proteção de bandido. Sim. E que tal a gente ter uma certa humildade para entender o nosso povo? Claro. Depois, a miséria é violenta. Ora, a esmagadora maioria do povo pobre rala pra cacete. Sai 5 horas da manhã, 4h30 da manhã, pega 3, 4 ônibus, trem, não é, para voltar para casa, enfim, humilhado, não tá com o nome sujo. Mas qual que seria, desculpa interromper, qual que seria a solução no seu caso? A solução é restabelecer na cabeça do povo a verdadeira agenda, que não é desses assuntos identitários. Que seria qual? A verdadeira agenda é emprego, salário, serviços de essenciais de educação, de saúde, de segurança, não é? Como fazer, de onde vem o dinheiro, quem vai pagar. Essa é a grande questão. Se você perguntar ao povo brasileiro se ele é a favor de aumentar imposto, o que você acha que o povo brasileiro vai dizer? A esmagadora maioria. Vai dizer que não. Estou contra. Era o que o Tim Maia dizia. No Brasil, dizia o Tim Maia, eu não acredito na conclusão dele, mas o Tim Maia dizia... Vocês precisam ouvir o Tim Maia, viu? Ele é muito, muito bom. A música. Mas, ele é muito bom. Mas ele era uma figuraça. Ele era uma figuraça que foi preso.
assaltava lá nos Estados Unidos. Enfim, ele conhecia a vida de forma muito sofrida. Ele dizia, esse país não pode dar certo. Aqui, prostituta se apaixona pelo proxeneta, pelo explorador da prostituição. Traficante se vicia e pobre é de direita. É verdade, é verdade. Olha, no Brasil... Conheço os 3 tipos. É claro. Por quê? Porque a esquerda desertou da sua tarefa. Francamente, se você quer abordar a população, o fenômeno neopentecostal, fenômeno religioso, essa esquerda burra olha para o povo e eles acham que o povo não percebe, com um desprezo, como se o povo fosse uma massa de idiotas, presas fáceis do enganador, que é o bispo lá da tal igreja e tal. Se fosse assim, a gente prendia o bispo e acabava o problema. Não é assim. As pessoas estão pagando por pertencimento. Por quê? Porque a política foi desmoralizada, a política virou uma coisa careta, suja, que não diz nada para o jovem. E aí o cara não dá para viver só, meu irmão. Não dá para viver sem conexão, não dá para viver sem... Tem sabe? até um filme muito interessante na Netflix que fala sobre isso. Não fala sobre isso, mas eu cheguei a uma conclusão parecida, que é A Terra é Plana. Eu sempre falo desse filme, que é meio isso, onde uma massa de pessoas que não se sente identificada com nada, se sente até humilhada por uma minoria técnica ali, uma minoria mais intelectual, que é o pessoal, claro, assim, que são as pessoas da ciência, né, os cientistas políticos e tudo mais, que colocam essas pessoas numa situação que elas se sentem tão ignorantes, então assim, quer saber, então, mano, vamos fazer uma realidade nova, e vai ser isso aqui, a Terra é plana mesmo, e dá um pau no seu cu. Mas é claro que é isso. É claro que é isso. Se o que é esquerda? Isso não tem nada de esquerda. Então, justamente. Sim, sabe, esquerda é ter compaixão. Esquerda é amar o povo, é aprender com o povo, sabe? Abrir mão até das suas próprias convicções. Não é ser demagogo, mas é evoluir com o povo, é aprender com o povo. Agora, manda a gente ter um projeto em que um jovem da favela diga, opa, eu tenho um lugar nessa ideia aí. Opa, agora tem uma conversa aí que eu tenho um lugar. Estão falando numa escola que não vai ser careta, que me obriga a sair de casa, pegar um ônibus de farda, tomar banho, que já nessa idade é uma coisa muito chata, para chegar lá ver um coitado de um professor se esforçando para dizer que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil em 22 de abril. Ora, porra, eu num tablet, lá na Lan House da minha favela, eu vejo virtualmente com óculos de VR, eu vejo o Pedro Álvares Cabral chegando dentro da caravela. Percebe? Mas é isso aqui é o desafio. Qual é o meu lugar no projeto? Exato. Meu lugar. Mas eu acho que esse pertencimento tem muito do fenômeno Bolsonaro, né? Tem uma direita, então, tem tudo a ver com isso. Tem uma direita conservadora. Não que o público do Bolsonaro seja especificamente esse, mas tem uma parcela mais radical conservadora que estava esquecida e sentiu esse sentimento de pertencimento, ele achou na figura do presidente, né? Aí são os 15 que eu quero tomar de volta. Porque a direita civilizada, essa que não quer destruir o outro, que não quer matar o outro, mas que é conservadora em costumes, que é liberal na economia. Existe direita civilizada? Eu não sei não, viu, cara? Não, tem. Vamos lá, o Fernando Henrique não é uma pessoa civilizada? É, porque agora ele já é de esquerda, né? Virou tudo comunista agora, tudo comunista. Ninguém é tão extrema-direita no Brasil que o Fernando Henrique virou de esquerda. Ninguém é de direita ou de esquerda porque diz que é, né? A gente é de direita ou de esquerda conforme a prática. Pelo que você faz, é verdade. Na prática, como é que você... Deixa eu ir nesse ponto do Rafinha, porque isso é central. Por que o Lula, de um certo tempo, virou uma deidade no Brasil? Porque ele, no fundo da alma brasileira, ele representava a possibilidade do filho do pobre superar todas as evidências de que ele está condenado a ser um fudido pro resto da vida, porque um filho do pobre foi lá e virou presidente da República. Então, no imaginário popular brasileiro, havia uma identidade quase teológica, porque era uma coisa em que eu projetava. Eu estou aqui numa situação difícil, mas um filho da pobreza mais pobre foi à presidência da República. Então, alguma coisa está disponível aqui que o meu filho vai poder fazer. Depois eles viram que tudo isso era enganação. O Bolsonaro é um pouco isso. O Bolsonaro, o que é? É a ignorância. Agora, por outro lado, menos generoso, que é o seguinte, eu sou um falido, eu sou um fracassado, um loser, como se fala nos Estados Unidos, eu não tenho lugar nesse negócio e tal, e eu preciso criar categorias
mentais inferiores à minha nulidade como ser humano para que eu não me sinta tão bosta quanto eu sou. Por que esses programas Mundo Cão, policiais, têm tanta audiência? É isso, o cara está numa situação tão difícil que chega meio-dia em casa, ou está desempregado em casa, ele liga, tem gente mais ferrada do que ele. Pelo menos eu não estou sendo esfaqueado na esquina. Pois o Bolsonaro, no profundo brasileiro, é isso. Mas isso também tem vencimento. Isso é uma cédula de R$3. Porque nunca a ignorância resolveu o problema de ninguém. Isso não quer dizer que todo mundo tem que ser cientista, gênio. Sim. Mas os líderes do país têm que ter luz, têm que saber o que querem fazer. Antes de passar aqui para o Enzo, eu quero dizer que o Kleber Melo, o Franklin Martins e o Valdir Toledo mandaram uns tostõezinhos para a gente dizendo que... O Franklin Martins, o jornalista? Se for, um abração para ele. Não é. É só um Franklin Martins que nos manda R$ 94,90 em todas as nossas chats. Eu não entendi qual é o fetiche que ele tem com essa sigla, mas não é o Franklin Martins, não. Ninguém importante está aqui. Aqui são muitas pessoas comuns que estão aqui, Ciro. Não tem ninguém muito importante. Mas, Ciro, ouvindo você falar aqui sobre essa disposição política no Brasil, deu para entender que você compreende o espaço que você ocupa ali. Você falou do centro, né, que é um espaço de disputa agora, e que tem uma esquerda comprometida, tem uma direita comprometida, e você vai ter que lutar ali por um centro-esquerda e um centro-direita. Como você faz para convencer alguém que é um eleitor de esquerda a seguir um programa de centro-direita, que nem sempre tem a mesma visão, o mesmo projeto de país, e vice-versa também? Como faz isso? Como estabelece agora uma visão de centro, vamos dizer assim? Eu sou um penetra nessa festa. Eu não sou convidado. O jogo do poder no Brasil me tem como um penetra que fica, bota para fora pela porta, eu tento entrar pela janela, fecho a janela, eu pulo, vou pelo telhado, enfim. Por quê? Porque eu represento, ou interpreto, melhor do que represento, eu interpreto um conjunto de ideias que tem história no Brasil, não é? Que é a construção de um país, de uma nação soberana, olha que coisa mais old fashion, coisa mais antiga, uma nação soberana que manda no seu próprio nariz, que tem uma força de defesa com capacidade dissuasória para que a gente possa ter uma presença internacional respeitada, que proteja as nossas riquezas e que industrialize o país agregando valor e emancipe um país que mais renitente foi na escravidão pela valorização do trabalho, né, do trabalho como valor central dessa civilização que eu idealizo. Todo empresário é importante, tudo, mas o trabalho cientificamente qualificado é o que importa para nós construirmos no Brasil. Isso no Brasil, se você perguntar fora das pesquisas eleitorais, é amplamente majoritário. Pergunta para o povo brasileiro, por exemplo, se ele acha que saúde pública é um problema das empresas, individual, ou se é um problema do governo. 90% vai dizer que é do governo, eu tenho essas pesquisas. Se você perguntar, educação é um problema da sua família, individual, dos empresários, da iniciativa privada, ou o problema do Estado? Todo mundo vai dizer, é o Estado que tem que prover. Então vamos à questão do desenvolvimento. Você acha que promover o desenvolvimento é um problema das empresas, individualmente, cada um se vira, ou deve ser o Estado que lidera? Vai dar 80%, 75%. Qual é a grande questão no Brasil? É a fidelidade da interpretação desses valores que está completamente perdida. Por quê? Aí a tragédia brasileira. A esquerda brasileira conciliou com o caminho atrasado e imaginou, até pode ser de boa fé, imaginou que ia ter uma forma de humanizar o caminho atrasado. Essa pandemia vai rasgar essa ilusão. E isso, então, nos predispõe a construir. Eu tiro renitentemente 12% dos votos. 12% é gente pra cacete. Então eu preciso crescer aí para 25% para passar, né, para começar, para passar, né, o pessoal quer que eu ganhe no primeiro turno aqui, né, mas eu preciso relativamente conseguir reunir 25%. E hoje essa tragédia se especializa assim, 25% do Brasil é lulopetista, o Lula pode bater na mãe, pode andar pelado na rua, pode chamar Jesus de palavrão, e a turma relativiza, explica, doura a pila, explica, mito. 20%, 25%, eu não acho que seja tudo isso, mas 25% hoje ainda são Bolsonaro. Ele pode fazer o que está fazendo, matar gente, espancar gente, proteger filho de bandidagem, etc. Mito, relativiza, papapá. Ou seja, tem 50% que estão aí noutra coisa. Sim. Dispersos, desorientados, há uma confusão brutal, não é? Os adjetivos vão dominando. Agora, por exemplo, o país inteiro está obrigado a fazer um plebiscito. Você acha que o Bolsonaro ou o Moro tem razão nessa picaretagem?
Os dois têm razão, os dois são picaretas, um ajudaram o outro, então devem ir para caixa prego. E aí, veja, eu estou na contramão, amigos muito queridos meus, já rapaz, as coisas têm que ser ditas com paciência. Nessa hora, todo mundo quer enfrentar o Bolsonaro. Eu não penso assim. Mas quais são, Ciro, quais são os ajustes que você precisa fazer, pessoais, até na própria doutrina ou no discurso, para fugir tanto de um quanto de outro? Essa nossa discussão sobre o que é esquerda, o que é direita, isso muitas vezes acaba se cruzando. O cara é liberal na economia, nos costumes ele é mais conservador, a própria esquerda é muito conservadora em diversos âmbitos. Então, assim, como é que você faz para fugir desses dois extremos e achar um caminho novo, que é o caminho que a gente busca, né? A gente está buscando algo que realmente fuja dos radicais. Tanto que o voto no segundo turno da outra eleição foi muito extremo, né? Ou eu voto no PT ou no Bolsonaro. E eu estava ali, por favor, não façam isso, por favor, não façam isso. Enfim, muita gente me entendeu, apesar de tudo. O que é que eu tenho dito? Eu tenho dito numa tríade aí: ideia, exemplo e militância. Então, eu acho que o que pode aclarar esses adjetivos, que você tem toda a razão, estão muito mal versados. Né? Eu, por exemplo, na Coreia do Norte, se aquilo for de esquerda, eu seria de direita. Falando claramente. Mesmo para provocar mais perto, se Maduro, na Venezuela, for de esquerda, eu definitivamente não sou de esquerda. Porque, para mim, a questão democrática, do ponto de vista dos costumes liberais, do pluralismo, do respeito à diferença, do calendário eleitoral, da alternância no poder dos grupos diversos, é dogma de fé. Eu não abro mão disso. Então, você é de esquerda ou de direita conforme a circunstância. Eu tenho um livro agora que está na editora Leia, não é? Vai ser publicado agora. Esse livro ele propõe essa ideia para o Brasil. Então, a ideia é que você, ao invés de ficar nos adjetivos, nas filigranas, você tome profundidade e comece a dizer de onde é que vem o dinheiro, o que, é que você vai fazer, como fazer, etc., coerente num projeto nacional em que a gente vai buscar aquele valor. É que o pobre lá da favela do Recife ou da Palafita de Manaus diga: opa, eu tenho um lugar nesse negócio aí. Sim. Ele me apanha onde eu estou, com meu nome sujo no SPC, propõe uma coisa, depois ele propõe que eu vou botar o meu filho numa escola de tempo integral, e essa escola custa tanto, e ele está dizendo que o dinheiro vai ser tirado de um imposto sobre lucros e dividendos empresariais, ele está cutucando, dizendo onde é que vai cobrar, vai ficando diferente. E é maravilhoso. Essa militância que está comigo hoje está repetindo. Sim. As pessoas estão explicando que taxa de câmbio, trigo é dólar, que a gente não compra dólar, mas come pão, e pão é trigo, e trigo é dólar. Todo mundo está repetindo isso. Isso não tem ideia para um velho professor, não é? Como eu, de ter essa alegria. Então, a ideia, a militância, atende o convite do Rafinha. Acho que você lidera a equipe aí, mas atende o convite do pessoal. Vai lá, todo dia eu falo 2, 3, 4 horas. E trancado, mas se não fosse, eu estaria fazendo nas universidades todo dia, não durmo, enfim, feliz da vida com isso. E exemplo. Porque negócio de, por exemplo, moralidade. A esquerda no Brasil deixou que o tema moral, a questão da decência, fosse para a direita. Ora, ver se pode. Isso eu tenho que concordar. Eu acho que cada vez a esquerda... não sei se isso é do Brasil, acho que talvez seja um processo do mundo inteiro, mas a moral tem ficado cristã, né? Eu estou falando de decência no trato do dinheiro público. Não estou falando de matérias complexas. Estou falando de moral levada para a direita como moral cristã. A moral de costumes, desculpa. Seguido. Pode falar, desculpa. Não. A moral de costumes, o que nós precisamos mostrar para o povo é que o chefe de Estado tem que garantir a pluralidade, a tolerância, o respeito à diferença. Na medida em que você aparelha o Estado para tomar esta ou aquela linha das grandes e traumáticas questões morais que a humanidade vive a vida toda. Aí você quer, porque é um déspota esclarecido, arbitrar, e aí entra o Bolsonaro e diz assim: o Haddad queria ensinar os menininhos a tomar mamadeira de piroca e a ensinar a dar bundinha na escola. E todo mundo acreditou. Todo mundo. Essa parte mais conservadora acreditou. Por quê? Porque os símbolos adjetivos de falta de respeito à moral popular são dados diariamente por essa gente. Portanto, a questão da militância aí. E a outra coisa que eu ia dizer é o exemplo. Então, moralidade
não é uma coisa que se ande se gabando. Homem sério não anda dizendo que é sério, pelo amor de Deus. Não precisa ficar tentando convencer ninguém disso. Olha aqui, presta atenção, eu sou sério. Caramba! Peraí. Então, agora, como está desse jeito, lá vou eu. Né? Então, peraí um pouquinho. Eu tinha direito a 3 pensões que me dariam 80 mil reais por mês. Uhum. Ex-deputado, ex-governador, ex-prefeito. 80 mil. Nunca aceitei receber. Por quê? Porque considero imoral. Não fui morar no palácio. Sabe quantos anos eu tinha quando eu fui eleito governador do Ceará? 32 anos. Até hoje, o mais jovem governador da história do Brasil. Naquela data, eu morava numa casa alugada. Você imagina eu morar numa casona com piscina, mordomo de gravata, toma aqui, doutor, toma aqui, doutor. Eu disse, meus filhos não vai dar certo nisso. Se eu vou morar num negócio desse, depois de 4 anos eles não vão entender nada. O que aconteceu? Continuei morando na casa alugada. Agora, voltar para casa é bem pior do que sair. Né? De quem? Apenas as pessoas devem exigir de quem faz do moralismo, essa conversa de goela, que dê exemplo. Se tivesse feito vamos dar uma olhadinha no Bolsonaro. É o homem da moral, dos bons costumes. Espera um pouquinho, vem cá, Bolsonaro. Né? Você tem 19 parentes investigados no Rio de Janeiro. Tem 19. O filho do Bolsonaro está enrolado até o gogó numa investigação de roubar. Mas, Ciro, você é obrigado a te interromper. Ele simplesmente coloca a família acima de tudo. A família acima de tudo. Nossa, cara, uma cara de pau sempre disse isso durante toda a campanha. A família acima de tudo. Agora, quando ele defende a família, o Brasil se revolta contra o cara. Era a família dele que ele estava falando. Exatamente. Agora, repare, o Bolsonaro é católico. O Bolsonaro anda para cima e para baixo com a bandeira de Israel. O Bolsonaro... Eu nunca vou entender porque os caras andam com a bandeira de Israel. Procura saber de onde veio o dinheiro para o financiamento. Deve ser por isso, né? O WhatsApp dele na campanha. Pode você vai entender facilmente. O Bolsonaro foi batizado nas águas do Rio Jordão como evangélico. Então, o cara é católico, Esse é uma seda de R$3. Esse é o maior Zé Miguel enganador que eu já vi. Ele é ecumênico. É ecumênico, é isso aí. Gente, deixa eu dar a gente já se estendeu bastante aqui no papo, tiramos bastante aí o tempo do Ciro, foi um papo de mais de 1h10 aqui. A gente teve mais de 110 mil pessoas que passaram nesse momento. O vídeo... Caralho! 26, 27 mil simultaneamente, mas o vídeo já vai estrear com mais de 100 mil visitas. Vai estar disponível no nosso canal do YouTube, então a galera que quiser assistir depois, mandar para os amigos, é só entrar no youtube.com/Ilha de Barbados. A gente não falou de cu até agora, olha só. Não, nem essa palavra só saiu agora. Desculpa. Mas, Ciro, eu quero... Não vai dar para monetizar mais. Para que a gente consiga finalizar, eu queria só saber se o Henry tem alguma coisa última para falar, o PC para perguntar. Não, eu só queria, na verdade, pode falar aí. Eu só quero falar que quando eu anunciei hoje que eu vinha falar com o Ciro, o pessoal ficou doido na internet, assim, tipo, o Ciro, então ele tem uma base, uma fanbase ali enorme, de fato, então o pessoal é bem engajado mesmo. Então, também conhecidos como Cirominions. É a nova onda do momento, Cirominions, entendeu? Eu vou pegar o WhatsApp do Ciro. Os Cirominions são infiltrados. Eu vou pegar o WhatsApp do são Ciro. Reflexivos, eles sabem que o mais importante é a ideia. Vou pegar o WhatsApp do Ciro. Se começarem a encher muito o saco, eu vou mandar print assim, Ciro, pelo amor de Deus. Você falou que não tem Minion. Você falou que não tem Minion. Mas assim, a última pergunta que eu tinha, que eu queria saber só, na verdade, qual que é a sua expectativa pelo esse vídeo que tá para sair sobre a reunião que teve o Bolsonaro junto com os ministros, que disseram que teve chilique do Weintraub lá, que parece que daí, se aparecer isso daí, o que ele disse lá, o que ele falou, capaz já vai para a rua, que já teve grandes casos muito interessantes ali, que podem mudar o rumo das coisas ali, inclusive para impeachment, né? Eu não sei o que você está esperando sobre esse vídeo. Deixa eu só dizer para vocês, para poder falar à vontade sobre este assunto, que saiu o número oficial, 13.993 brasileiros oficialmente mortos, é o número da agora, 844 casos em 24 horas. E isso hoje o Brasil já aumentou assim. O Brasil é o sexto lugar em número de casos. Isso. E daqui a 10 dias
ou 20 dias, a projeção é que chegue no segundo lugar, cara. Mas assim, todo mundo vai conhecer alguém que morreu de coronavírus, basicamente. Infelizmente, sem nenhuma dúvida. E esses números, é um retrovisor olhando para 2 semanas atrás. Porque nós não testamos e os testes demoram entre 10 e 14 dias para amadurecer. Então, se eu puder dizer isso, eu posso agora responder. Por favor, claro. Sabe por quê? Porque eu acho que essa confusão aí nos distrai daquilo que é a pior crise social, econômica e de saúde pública na questão social e econômica da história. E, sob o ponto de saúde pública, provavelmente nós vamos bater a gripe espanhola, que matou 82 mil brasileiros. Então, se eu não falar nisso, eu não me sinto à vontade, embora a gente possa falar sobre todos os assuntos. Essa fita sendo liberada, sabe, a gente tem muita informação. Então, essa reunião lá em Brasília, que eles viram a fita, tinha, acho que 16 pessoas dentro, 18 pessoas dentro. Salvo engano, as fontes diversas com as quais eu falei. Se ela for divulgada em totem, vai ser distração para todo lado. Vai ser distração porque essa Damares, que é uma bandida, com aqueles óculos dela, então é uma bandida fascista, né? Essa Damares está propondo prender governadores e prefeitos. O Weintraub, que é outro bandido, né, está propondo prender o Supremo Tribunal Federal, propõe assim, por todos os S's e R's. E o Bolsonaro, não sei se por desinformação, mas acho que é por habilidade, ele se dirige, olhando para o Moro, porque a fita dá para ver, falando que não aceita mais o problema que está acontecendo na segurança do Rio, a segurança do Rio e não sei o que e tal. Só que a segurança, não vou aceitar que fodam a minha família, usa a palavra fodam a minha família, não vou esperar que fodam a minha família e tal. E quem faz a segurança dele e da família é o Gabinete de Segurança Nacional, é esse general Heleno. E a contradição do depoimento dos 3 generais, inclusive, coloca em xeque uma coisa que as Forças Armadas dão muito valor, que é a honra. Então, um general ser constrangido a mentir para o Supremo Tribunal Federal para proteger o Bolsonaro é um constrangimento raríssimo na história das Forças Armadas, porque vai no coração de um valor que eles corretamente cultivam mesmo, que é a honra, a honradez e tal. Então, não tem honra nenhuma nessa reunião. É uma reunião de botequim. Vai ser uma distração. Eu acho que o ministro Celso de Mello vai liberar. Qual é o constrangimento mais relevante? Mas o serviço de inteligência da China já sabe, provavelmente. É que eles mandam o cacete na China também na reunião. Né? Agora, numa reunião oficial. O negócio só piora. Então, eu acho que o ministro Celso de Mello deveria liberar para que a sociedade brasileira visse o nível, não é, de banditismo e de despreparo com que nós estamos sendo governados. Ciro, obrigado pela tua atenção, obrigado pelo teu carinho. Eu te peço para não sair daqui, a gente vai finalizar o vídeo. Só quero mais um minutinho dar um tchau em off para você. Obrigado a todo mundo que participou da nossa discussão. Obrigado a galera que mandou uma grana. Só dar um abraço aqui para a turma boa e dizer: nenhum deles é mínimo. Se for mínimo, é infiltrado. Boa. É isso aí. Tá bom. Grande beijo, gente. Valeu. Obrigado pela Valeu. Um grande abraço. Voltamos semana que vem. Obrigado. Valeu.